Olá, tudo bem por aí? Hoje eu tô num clima muito ativo aqui. A gente vai falar de um assunto que eu particularmente amo, metodologias e metodologias ativas. Vou até baixar um pouquinho mais o volume aqui, mas eu vou deixar no fundo. Deixa eu baixar. E eu gosto de escutar uma musiquinha, mas eu vou tirar agora, né? Porque vai que o canal não, né, tem uns direitos aí. Mas, para que não tenha nada, vamos parar com a musiquinha. E entrei no clima. Estou com o meu chimarrão aqui. Sim, porque está frio. E eu preciso de estímulos, vários estímulos. E bora lá, que hoje, metodologias ativas, como eu falei antes. Assim como os alunos têm que ser estimulados, nós, professores, também precisamos. Então, vem comigo, você que é prof. Não importa a sua área, nós estamos aqui para estudar para o concurso. Se você não for fazer o concurso do estado do Paraná, mas for fazer para outro, vem comigo porque também é importante esse conteúdo para você. Mas antes de qualquer coisa, não se esquece de, se você ainda não é inscrito, de se inscrever. Algum lugar aqui tem um botão aqui embaixo, de curtir esse vídeo e de compartilhar, claro, com as pessoas que você sabe que precisam. E claro, não se esquece de ir lá no meu canal, lá no meu Instagram, professora Mayra Kirsch, que você pode vir falar comigo diretamente para conseguir esse resumão da aula de hoje e outros conteúdos, outras questões para conseguir estudar, beleza? Então bora nessa viagem que eu e a Titi, tigresa querida, estamos aqui para conversar um pouquinho mais sobre metodologias ativas. Então, seguindo lá, metodologia viabilizando o que? A aprendizagem. Ontem a gente falou sobre planejamento escolar, planejamento da escola, planejamento dos pedagogos com os professores e planejamento de nós, professores. Então, hoje, continuando o assunto, porque esse quesito, esse item é muito importante para o nosso planejamento dar super certo, que são as metodologias, com as metodologias, desde as tradicionais até as ativas, nós vamos verificar aqui, estudar um pouquinho sobre elas e alguns pensadores que começaram lá de trás falando sobre elas. Então, bora lá. Então, as estratégias de ensino, sua correlação com os recursos didáticos, observação de sala de aula, estratégias de construção de parceria com o pedagogo, a importância das metodologias ativas. Ai, meu Deus. Eu tô empolgada aqui. Vai ficar no off aqui, tá, gente? Vocês viram aqui o balão que eu dei, que eu fui falar. O que eu tava falando agora, eu tava falando justamente dos conteúdos que a CED tá pedindo. Então, são as estratégias. Encarem como que não se confunde, né? Porque eu tava aqui toda empolgada para falar desse assunto. Então, voltando lá. Vamos falar um pouquinho sobre, começar falando sobre o que eu tava falando é que a CED pede pra gente falar sobre, a gente estudar sobre as estratégias do ensino, uma metodologia para desenvolver na sala de aula. Então, vamos lá. Qual é a necessidade, então, de se ter uma boa metodologia em sala de aula? Primeiro de tudo, nós, professores, temos que buscar novos caminhos e novas metodologias de ensino. Para quê? Para que o enfoque principal seja do protagonismo, atualmente, dos estudantes. Por quê? Porque aquela abordagem tradicional que a gente tinha de antes, até acho que a minha geração pegou bastante isso, e realmente é uma coisa que deixar o aluno só ouvindo não é legal. Isso vem lá do ensino, da educação infantil até a faculdade, tá? Isso engloba tudo. Então, assim,
As metodologias ativas, que é basicamente o foco aqui, é onde o aluno vira o protagonista e você, professor, vira o mediador, vira quem gera questionamento, quem ajuda ele a resolver os problemas, beleza? E aí, você, professor, você vai criar o quê? Também você vai ser responsável por criar um ambiente favorável de aprendizagem. É nessa perspectiva, tá, que se situa o quê? O método ativo, diferente do tradicional, que era o professor passa todo o conteúdo no quadro, o aluno escreve, não se tem pouca ou quase nada de dúvidas, né? E segundo, e a gente vai ver o apontamento de alguns especialistas, tá? Sobre o assunto. Então, foi realizado, inclusive, um estudo bibliográfico, tá? Que até esse o estudo que eu peguei para estudar ano passado e agora também, é justamente falando dos métodos de ensino. E esses métodos, eles vêm lá de trás, né? Não é de agora que se estuda metodologias ativas. Vem desde lá de Jacques Rousseau, em 1712 até 1778, né? Mas alguns autores, durante os anos, como Vygotsky, Dewey, Ausubel, que vieram falando sobre as metodologias, tá? Então, o que é o método ativo hoje? Ele tem sido amplamente divulgado nas universidades estrangeiras, como Harvard, se não me engano, entre outras, né? E vem construindo diferenciais em instituições brasileiras. Sim, já estamos praticamente aqui já na cabeça da maioria dos professores e já em andamento. Inclusive na escola que eu trabalho, eu soube já de alguns professores lá do Fundamental 2 que aplicam e os alunos super curtem, super conseguem compreender. E essa não só de ciências, de várias áreas, né? Segundo, então eu falei que começou lá atrás, né, essa questão da metodologia ativa, segundo Jacques Rousseau, que foi o primeiro a tratar já sobre a filosofia e educação do mundo ocidental, e ele fala que a experiência onde assume um destaque em detrimento da teoria. Ele, que vale mencionar que na construção metodológica, que a gente está falando da nova escola, né, escola nova, a atividade e o interesse do estudante, eles foram muito mais valorizados, tá? E não somente o conhecimento do professor. Dewey, por meio do seu ideário da escola nova, ele também teve uma grande influência nessa ideia, ao defender que a aprendizagem ela ocorre pela ação, quando eu vou colocando o estudante no centro dos processos de ensino e de aprendizagem, no intuito de esclarecer o que se entende por uma abordagem pautada em metodologias ativas de ensino. Depois eu vou mostrar a figurinha, eu vou deixar, na verdade, a figurinha vai estar lá na plataforma, tá? Junto com esse estudo e com o meu resumo, para vocês poderem ver. O que diz essa figura? Basicamente isso. O aluno como centro, você, professor, como mediador, como aquele que traz o problema, a pergunta, a situação para ele, e ele é que vai fazer o planejamento, a elaboração daquela resolução, vai pesquisar, tá? Pode ser em grupo, pode ser... eu estava até vendo outras metodologias muito bacanas que dá para você aplicar desde o fundamental, desde a educação infantil até o fundamental, que é o ensino médio, na verdade, e é muito legal. Falando de aluno como o centro do processo de aprendizagem, são incontestáveis as mudanças sociais, o quê? Das últimas décadas, né? Se a gente for falar de geração,
A minha geração é a millennial, é a geração Y, né? A geração X, que veio antes da minha, ela não entende muitas coisas do que a minha faz, a autonomia que a gente já tem, né? E a Z, ela entende, a minha se aproxima um pouquinho mais da Z, mas não tanto, tá? A Z, ela já veio ligado o quê? No celular, no computador. Então, ele já vem nessa transformação. Então, se a gente fizer uma coisa muito tradicional, eles dispersam, eles não querem saber por quê. Porque esse aparelhinho aqui, assim como o computador e outros, as coisas mudam muito rápido. Então, metodologia, o básico é você relacionar, tá? Assim como Vygotsky, Paulo Freire e o Dewey também falam, Dewey principalmente, o que é o principal das metodologias e isso faz com que as metodologias ativas, principalmente, estejam em alta, estejam cada dia mais alinhadas ali, é que o aluno, na sala de aula, ele deve entender o quê? Que tudo que ele aprende na sala de aula, seja em ciências, matemática, física, química, educação física, tudo está relacionado e deve estar relacionado com o seu cotidiano, com o que ele vai viver lá fora, tá? Por exemplo, ele aprendeu um conteúdo de ciência. O professor, professor, tem com base nisso, nos seus conhecimentos e com as metodologias, transmitir a esse aluno, fazendo juntamente com a autonomia que ele vai adquirindo, ele verificando, olha, eu estou aprendendo sobre plantas, por exemplo, no meu caso, em ciências, mas onde que vai ter? Na horta, identificando, desde a alface que ele compra no mercado, até a horta, por exemplo, se tem na horta na casa da avó, na casa da tia, uma planta, as flores do jardim, a importância dos frutos, do feijão, matemática, a matemática financeira, que é muito importante, está começando a ter nas escolas agora, uma coisa muito importante também de se ter, para que o aluno chegue já, vai entendendo a importância do bom planejamento financeiro, planejamento familiar, ter aulas práticas de todos os assuntos, para que eles vão tendo autonomia, para que eles não somente vão para a escola achando que é só prova, que aprendendo que assim como na escola a gente tem provas, a gente tem coisas, na vida a gente também tem, e nós como educadores temos que estar preparando eles para enfrentar esses grandes problemas, né? Outro detalhe aqui. Então, segundo o Reeve, 2009, e Berbel, puxou esse assunto para ele também, em 2011, o professor contribui para promover o quê? A autonomia do aluno em sala de aula. Quando ele nutre os recursos motivacionais internos, interesses pessoais do aluno, ele oferece explicações racionais para o estudo de determinado conteúdo ou para a realização de determinada atividade. Ele usa de linguagem informal, não controladora, ou seja, não deixando aquela coisa do aluno não poder conversar como era antes, né? Ele é paciente, sendo paciente com o ritmo de aprendizagem dos alunos, reconhecendo e aceitando as expressões de sentimentos negativos dos alunos, ou seja, analisando o aluno no todo. Assim, aquilo que a gente falou ontem sobre que atividades, como proceder no nosso planejamento de aula, aqui tá, a gente está falando isso na prática, tá? Assim que a gente pode afirmar sobre as metodologias ativas, que quanto tomadas
quando tomadas como base para o planejamento de situações de aprendizagem, elas poderiam contribuir de forma significativa para o desenvolvimento da autonomia e motivação do estudante, tá? À medida que ele favorece o sentimento de pertencimento daquele lugar, de coparticipação. Quando ele não identifica isso, ele não vai querer saber de aprender. Ele pode ser um estudante mais querer estudar muito, mas se você, professor, não incentiva isso, dado os números, caminhos e possibilidades que a realidade histórica e cultural dos sujeitos emana. Então, a problematização de tudo aqui é da realidade e reflexão, embora a problematização da realidade e a reflexão tenham sido considerados dois princípios distintos sempre. Porém, realidade e reflexão devem que andar juntas. Olá, retomando então, meu visorzinho até disse retomando, porque tive que fui lá colocar um casaquinho, tinha um compromisso, mas voltei e aqui estamos. Bom, estávamos falando sobre o passo a passo da importância das metodologias para os alunos, para nós, professores também. E falando, né, que a gente não deve abandonar o que eles já sabem, a autonomia deles, a família, as crenças, enfim. E visando fortalecer essa discussão sobre metodologias, Pereira, 2012, fala o seguinte, que por metodologia ativa, a gente pode entender todo o processo de organização da aprendizagem, ou seja, por meio delas, a gente consegue fazer muitas estratégias didáticas, tá? Cuja centralidade, o centro desse processo esteja efetivamente no estudante, tá? Contrariando assim a exclusividade da ação intelectual do professor e a representação do quê? Do livro. Não que a gente não possa usar o livro, a gente pode, só que a gente pode usar recursos e meios para usar com ele e o livro ficando só como um objeto como eu falaria, de base, de recursos, né? Mais um recurso, como é o quadro, como é a internet, como é o celular, como são os tablets, como são os vários artigos que nós temos, né? No caso aqui sobre as metodologias. E essa citação, ela incita a nós pensarmos o quê? Sobre os inúmeros caminhos existentes para além do livro didático, tá? Partindo dele ou mesmo até chegar a ele, ou seja, você pode usar o livro sim, tá? Porque lá está a parte do conhecimento que o seu estudante vai ter, mas você pode usar outros recursos. E não se esqueça de pensar em quantas possibilidades você pode trazer para o seu aluno para ele conhecer ainda mais as realidades. E é com isso que eu deixo para vocês a questão das metodologias, tá? A importância do trabalho com metodologias ativas no ensino, ela vai favorecer não só o crescimento do seu aluno, mas o seu também, e uma constante interação entre os próprios estudantes, né? Onde eles vão aprender a resolver determinadas situações, eles vão aprender a ler mais o mundo em si, a entender mais as situações que envolvem a volta deles, né? Ou seja, vocês a gente com essas metodologias, né? Vocês, eu digo eu, me incluo, a gente aprende a ensinar a pensar. O que é ensinar a pensar? Significa não transferir ou transmitir a um outro que recebe de forma passiva, mas o contrário. O que você faz ali? Você provoca, você desafia e você também promove as condições de construir, de refletir, compreender e transformar, tá? Sem perder de vista o quê?
o respeito, a autonomia e a dignidade de quem? Do outro. Por quê? Por que a gente fala o outro sem falar o estudante? Porque nós também viramos estudantes muitas e muitas vezes, quase cotidianamente, para que a gente possa transmitir o conhecimento que o nosso aluno precisa, né? Então, deixa eu ver aqui, temos um outro ponto interessante aqui também. Contribuições do interacionismo, tá? Eu citei alguns, tá? Por exemplo, Jean Piaget, agora, ele desenvolveu um olhar sobre as etapas do desenvolvimento cognitivo, né? São as etapas do 0 aos 2 anos, agora 0 a 3, depois dos 3 aos 7, dos 7 até os 12 e dos 12 até os 17, né? Que a gente tem ali, que é onde a gente se baseia para saber qual que é o construtivismo, qual é as características de cada uma, para saber como é que a nossa criança tá, no caso dos bebês. Depois a gente tem ali a adolescência deles, a gente tem a fase que eles estão conhecendo mais, questionando mais, que é dos 3 até os 6, 7 anos, né? E aí, entrando no ensino fundamental 1, a gente tem já aquela fase mais concreta mesmo, que eles começam a entender as coisas mais, né? Temos Levi Vygotsky, que concebeu uma perspectiva mais social ao interativismo. O que quer dizer isso? Ele fala que a interação social é fundamental para o desenvolvimento cognitivo nosso, tá? Porque ela provoca constantemente novas aprendizagens a partir da solução de problemas sobre a orientação ou colaboração das crianças ou adultos, né, mais experientes. Vygotsky também considera que a aprendizagem ela ocorre dentro da zona de desenvolvimento proximal, que é a distância entre o nível de desenvolvimento cognitivo real do indivíduo, capacidade de resolver problemas independentemente, tá? Então, as metodologias ativas, elas ajudam a que o nosso aluno, ele consiga resolver várias questões sozinho, né? O professor também deverá tomar como ponto de partida o que o aluno já conhece e domina, para que ele possa começar a atuar ali, interferir e levar e guiar ele nessa nova jornada de desenvolvimento potencial, tá? Levando então esse aluno, essa aluna a novas aprendizagens. Segundo, agora vamos falar sobre Dewey e sua experiência, tá? A pedagogia de John Dewey também vai ao encontro das metodologias ativas, tá? E o seu principal ponto diz respeito a não haver separação, né? Eu tinha falado antes, que ele fala, não tem separação entre a vida dele fora da escola e a educação, tá? A vida do estudante com a educação é uma forma constante. Por quê? A nossa vida, ela é separada da nossa vida como acadêmicos, como professores? Não, né? Professor, eu sempre falo, a gente lá na escola, né, a gente sempre comenta que professor nunca para de estudar, professor sempre está aprendendo. Por quê? Para que ele possa realmente trazer para o aluno um aprendizado melhor, conteúdos melhores, seja para a educação infantil, seja para o Fundamental 1, para o Fundamental 2, para o ensino médio. A gente precisa estar atualizado isso. A gente precisa estar estudando. É por isso que a gente faz tanta pós, tanta graduação, porque se a gente passa às vezes até noites em claro estudando, né? O autor também, Dewey, ele define 5 condições para que uma aprendizagem que se integre diretamente à vida, tá? A gente não vai esmiuçar aqui, a gente só vai citar. Que são elas? São 5. Só se aprende o que se pratica.
certo? É que nem andar de bicicleta, a criança só vai aprender se ela praticar. Porém, não basta praticar, você precisa o quê? Reconstruir conscientemente a experiência. Você vai aprender por associação. O adolescente vai aprender por associação. Não se aprende nunca o quê? Uma coisa só. Nós vivemos num mundo em que a gente não aprende, o nosso jovem, né, o nosso adolescente, a nossa criança, às vezes ele chega com uma coisa que ele aprendeu antes também mesmo de você, né? E toda aprendizagem deve ser o quê? Integrada à vida dele, tá? Você tem que sempre estar atento a isso. Então, a metodologia ativa, ela favorece a aprendizagem significativa, tá? E ela retrata a dicotomia da aprendizagem significativa e mecânica, né, de Ausubel. E essa corrente teórica ausubeliana, ela trata das condições para ocorrência da aprendizagem significativa, a não arbitrariedade do material, a subjetividade e a disponibilidade para a aprendizagem, tá? Importa aqui, para este trabalho, dar destaque a uma última condição, tá? Esse trabalho que eu tô colocando aqui. Se a intenção do aprendiz for simplesmente a de memorizar, tanto o processo de aprendizagem como seu produto serão mecânicos ou automáticos. Mas ele fala assim, que a questão da memorização funciona, porém ele não vai ter essa proximidade, ele não vai realmente aprender, porque depois de um tempo ele vai esquecer. E no método ativo, o aluno realmente vai compreender, né? Paulo Freire, que foi um dos pioneiros a problematizar os desafios concretos, a começar a impulsionar esses novos movimentos, ele, na sua abordagem, ele fala que acontece dentro de um enfoque construtivista, né, onde o aluno constrói o seu conhecimento, onde o professor tem o papel de assegurar um ambiente dentro do qual os alunos possam reconhecer e refletir sobre suas próprias ideias, né? Aceitar que outras pessoas expressem pontos de vista diferentes dos seus, mas igualmente válidos, e possam avaliar a utilidade dessas ideias em comparação com as teorias apresentadas pelo professor, tá? Joffre 2002 vem falando que, de fato, desenvolver o respeito pelos outros, ou seja, no seu caso, pelos seus alunos, e a capacidade de dialogar com eles, é um dos aspectos fundamentais do pensamento de Paulo Freire, pensamento freiriano. Então, a gente falou aí sobre as ideias de Jean Piaget, Vygotsky, Dewey, Paulo Freire. Então, assim, eu vou lá na plataforma, vai ter o resumo que eu fiz para esse estudo. Vai estar o artigo, que tem um artigo muito legal, que eu estava até recordando ele aqui, né, que estou relembrando alguns pontos, que vem trazendo alguns métodos para você fazer com os seus alunos, e é muito bacana, né? Algumas coisas bem legais que a gente pode tá fazendo com eles, né? De várias maneiras diferentes, várias metodologias ativas para desenvolver melhor a aprendizagem com eles, tá? Eu fiz um apanhado geral, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem adquirir esse material na íntegra, com mais conteúdo para estudar melhor, não só para o concurso, mas ter para a sua vida de professor, me procura, tá? Eu vou deixar aqui de novo, aqui abaixo, o link do meu WhatsApp, o link do o meu perfil no Instagram. Então, só vem e fiquem com Deus, se cuidem e bom trabalho para quem vai trabalhar
e bons estudos. A gente se vê amanhã. Tchau!